Nós temos a maioria das casas espíritas, a grande maioria, as cabines de passes coletivos. E quando eu faço esse curso, as pessoas ficam na dúvida, e agora o que a gente vai fazer? Não dá para aplicar esse passe magnético em todo mundo. Primeiro ponto, isto não é para todo mundo nem para toda situação. Em nenhum momento eu disse que era isso. Eu disse que a gente ia ter que entender o que a gente faz, até poder perceber o que a gente pode fazer melhor. O que a gente pode fazer para melhorar. Aquilo que eu falei aqui ontem, lembre-se de que tem um coronário para cima e um esplênico de lado. Lembre-se que tem perto, mais ou menos, e distante. E lembre-se que tem fluxo e refluxo. Isso você pode aplicar. Mas se alguém disser, mas aqui as cadeiras são coladas. Para você trabalhar refluxo é mais complicado. Mas olha que pergunta. Uma pessoa que já vem recebendo passes há 2 anos aqui na casa, estou falando aqui na casa em sentido genérico, né? Faz 2 anos e não melhora de jeito nenhum. Já entrou na fila da Dona Lúcia 20 vezes e não melhora. O que aconteceu com ela? Pode ser que um dos problemas seja de refluxo. Ah, mas aqui a gente não aplica nas costas. Ok, então diga ao paciente que ele vai continuar doente mesmo, ele não tem merecimento. Não tem merecimento do quê? De chegar numa casa onde alguém possa trabalhar o refluxo. E aí o que eu faço? Tá bom, esse paciente aqui, quando for no final, você entra. E no final vou colocar você em pé e vou fazer um passe nas costas. Vai ter um problema administrativo, qual é? Se a pessoa ficar boa, daqui a pouco todo mundo agora vai querer no final receber um passe em pé nas costas. Mas isso eu não tenho culpa de haver o problema. Nem ninguém tem. Você quer resolver o problema? Se você já tentou de tudo quanto é jeito e não resolveu, pode ser um problema de refluxo. A gente já viu ontem. Eu estou dizendo que toda a cabine agora tem a passe de refluxo? Não. Mas e se precisar, você vai fazer o quê? Nada? Está errado. Chega aqui uma pessoa que tem um problema complexo. A pessoa tem doenças autoimunes, como lúpus, e ainda disseram que ela tem um tumor no cérebro. É um problema complicado. A pessoa tem lúpus e tem um tumor no cérebro. Aí vem receber um passe comum no final da reunião. Vai resolver o problema dela? Não vai. O que eu devo fazer? Se a casa tem um atendimento magnético, eu vou fazer um encaminhamento. Bom, para fazer esse tratamento seu, você vai ter que vir tal dia e tal horário. Porque nesse dia e nesse horário a gente atende. Nesse dia e nesse horário, aí sim, aí eu faço o tato, eu entro em relação, eu vou investigo, procuro saber, eu consigo introjetar, vou pelo ouvido, vou lá dentro do cérebro buscar o tumor. E isto é um caso específico. Não é ali na cabine com todo mundo que você vai resolver um problema desse. Então você faz o encaminhamento. Mas o centro não faz isso. Ok, tem algum centro que faz? Tem. Mande para lá. Se a pessoa não puder ir, é problema dela. Mas você encaminha. Eu acho que essa falta de informação, de dizer para o paciente o que é que pode e o que não pode ser feito, é complicado. Porque a gente diz, deixa o paciente aqui 10 anos até ele morrer da doença. E o que foi que vocês fizeram? Não deu para fazer porque a gente não fazia. Não é uma boa providência. Encaminha. Bom, aqui nós não sabemos. Não sabemos se em algum lugar tem. Muita gente me escreve, como eu disse ontem, todo dia eu recebo e-mail disso, todos os dias. Todo dia. Eu moro em tal lugar, aqui tem algum centro que faz isso? Infelizmente, a maioria das respostas minhas é não tem, aí não tem. Infelizmente. E se tem, eu sempre acrescento, eu não conheço, então eu não posso dizer. Ou não, agora, o problema é na minha consciência. Eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia que passe era tão difícil. Não é difícil, ele pede envolvimento, o que é diferente. E pede muito envolvimento, porque você vai resolver um problema em você e no próximo. Você vai entrar no mundo alheio. A gente pensa que aplicar passe é somente mandar uma energia. Não. Você está entrando no mundo alheio. E para você entrar no mundo alheio, você tem que ter responsabilidade. Vamos fazer como com o magnetismo? Não, eu tenho direito a ter dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu, inclusive, levo uma desvantagem em relação a vocês. Com quem é que eu tiro minhas dúvidas? Então, centros de força, que eu passei bem rápido. Vocês têm condições de olhar sozinhos ou em grupo. As principais técnicas, vocês têm condições de olhar sozinho ou em grupo. A técnica da depressão, vocês também têm condições, mas às vezes o movimento é um pouco esquisito. Eu vou fazer só a demonstração rápida, porque a gente tem muito pouco tempo,
E logo depois da demonstração, vocês vão depois ver que existe a técnica 2 e a 3. As técnicas de depressão, elas servem primordialmente para depressão. Mas servem também para pânico, servem para bipolaridade, servem para o que é muito conhecido hoje vulgarmente como hiperatividade. Pacientes hiperativos, crianças ou adultos, têm muito alívio quando se usa as técnicas de depressão. Qual é a lógica? O princípio da morbidez é o mesmo. São bloqueios no esplênico. Por isso é que resolve bem. Aqui já me perguntaram sobre pessoas que têm vícios, principalmente do alcoolismo. O alcoolismo, ele tem uma relação muito íntima com a depressão. Por quê? Porque afeta o fígado, que é o principal órgão do sistema esplênico. Se você trata um alcoólatra por TDM1, que é o primeiro nível da terapia, você não vence o alcoolismo, mas você alivia bem o que a pessoa tem sentido. E muitas vezes isso é a alavanca para a pessoa ter um salto e sair do alcoolismo. Então, se alguém me pergunta, o que tem hoje usando só o TDM1, você tira a pessoa do alcoolismo? Não. Mas você dá um grande impulso para a pessoa sair do alcoolismo. O vínculo do fígado é tão violento que na nossa anamnese existem algumas perguntas, tipo, você faz uso de Tilenol, paracetamol com frequência? Se a pessoa estiver em depressão e ela tomar paracetamol com frequência, ela não sai da depressão. Por quê? Porque o paracetamol detona o fígado. Perguntamos, você teve dengue antes da depressão? Por incrível que pareça, o índice é alto. Qual é a relação? O dengue detona o fígado. O fígado prejudica o sistema. Qualquer descompensação que você tenha, o sistema trava. Travou, você entra em depressão. Então, na procura da causa da depressão, a gente vai encontrar que o fígado tem muita repercussão. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão, por incrível que pareça. Uma pessoa tem depressão, mas não tem nenhum motivo. Ok, faz um exame do sangue e vê como é que está o TGP-TGO. Ou seja, gordura no fígado. Pode ter certeza, o fígado já está lá complicado. O fígado é fundamental. Existem outras implicações. Os rins estão muito associados. Principalmente o direito. Aí a gente fica, mas por que o direito? Aí a gente tem que pesquisar. O direito energeticamente, isso é um conhecimento de cultura muito antiga e que a gente desprezou a vida inteira. O rim direito é a grande usina energética do sistema esplênico. E ele deságua diretamente no fígado, a energia. E quando você tem descompensação no fígado, a primeira grave descompensação do fígado, nenhum aparelho, nem nenhum exame laboratorial detecta. Você tem que ter tato ou dupla vista para detectar. No fígado começam a surgir drenos. Drenos é uma palavra só para a gente entender. Porque na realidade não tem nenhum dreno físico. Mas significa dizer que o rim está jogando energia para o fígado e o fígado está jogando essa energia toda fora. Então veja, a associação do fígado com a depressão é íntima. Se você não para esse processo e não limpa esse sistema, tudo é meio que jogado em vão. Qual é a vantagem de se estudar? Começar a se descobrir essas relações. Há muito tempo, quando começou a ter dengue no Brasil, não havia dengue hemorrágica. Todo mundo tinha dengue. Muito ruim, muita gente ficava acamada 6 meses, 3 meses, mas era dengue. Um belo dia começou a surgir dengue hemorrágica. Ninguém divulga. Os pacientes que tiveram dengue hemorrágica tomavam paracetamol. Há hoje uma forte suspeição de que o paracetamol, ou Tilenol, como é o nome mais conhecido no Brasil, nos Estados Unidos é conhecido como acetaminofén. Quem toma acetaminofén ou paracetamol regularmente, o fígado se dilui. E ele diluído pega o dengue, entra num processo hemorrágico. Então você morre de um segundo tipo de dengue. Não. Você morre do mesmo tipo. Agora o seu fígado não suporta. Qualquer pessoa da área, da farmácia, da química, da medicina, pode contradizer o que eu estou dizendo. Mas vai ter que contradizer a mim e a um monte de observações que hoje tem na internet. E sérias, por pesquisadores sérios.
E para mim, independente que ninguém nunca tivesse dito, eu percebo isso quando eu pego um paciente com depressão. Tivemos uma paciente que ela fez tratamento para depressão conosco durante mais de 2 anos. E não evoluía. Evoluiu bem. Ela já não tinha mais crise, ela já não ficava mais presa em casa. Mas chegava na entrevista e aí, não, eu não estou legal, eu continuo triste, eu tenho dificuldade. E era um negócio que não passava. E a gente tentou investigar psicologicamente o que poderia estar gerando tudo isso. E não havia visivelmente uma lógica. Até que um dia, já ali fazendo os 2 anos, eu mesmo fui aplicar um passe nela, porque eu estava encucado, eu tenho que saber. O sifão já tinha sido visto, o refluxo já tinha visto, e a mulher não melhorava. Se você considerasse como ela chegou, do jeito que ela estava ótima. Mas para nossa vontade de querer curar, estava longe. E aí eu fui aplicar o passe nela. E quando terminei de aplicar o passe, eu perguntei, mas me diga uma coisa, por que você está assim? Eu disse, não, eu não sei. Eu disse, olha, porque você chegou aqui, estava bem descompensado o seu sistema. Mas no único passe, teu sistema se reordenou todo. Ela disse, não, quando eu saio daqui na quarta-feira, eu saio muito bem. Na quinta ainda estou bem. Na sexta eu começo a ter queda, no sábado já estou ruim. Eu deveria receber passes 2 vezes. Eu digo, talvez seria um caso. Mas tem alguma coisa errada, porque você está caindo muito rápido. Você está tomando água magnetizada? Estou. Mas é insuficiente. E eu ali conversando com ela, eu digo, tem alguma coisa errada. Você não tem nem noção. Eu disse, não, Jacó, porque eu faço tudo, eu faço evangelho no lar, eu mudei meus hábitos e tudo. Eu digo, tudo bem, então vamos continuar pesquisando, porque não está batendo o teu resultado com o que a gente está fazendo e com o que eu estou sentindo. Alguma coisa não está legal. Ela chegou e disse, o que é engraçado, Jacó, é porque eu estou tratando a depressão, mas a minha dor na perna, essa eu nunca tive nenhuma melhora. Eu disse, que dor? Você já relatou isso? Lá no início eu disse que tinha uma dor na perna, mas eu estava com depressão, a gente ia primeiro tratar a depressão. Eu digo, mas que dor é essa? Não, porque teve uma época que eu fraturei e coloquei uns pinos, e esses pinos me doem sempre, nunca deixaram de doer. Eu digo, nossa, então essa dor está lhe desequilibrando bem. Ele disse, tá, me desequilibra. Olha, e se eu não tomar remédio para dor, um dia sequer, eu não suporto. Bidu. O que é que você toma? Tilenol. Quantos? 3 até 5 por dia. Eu digo, então agradeça a Deus você não já ter morrido do fígado. Você vai ter que trocar esse remédio. Mas é o único remédio. Não, não é o único. Esse foi o que você acha que é o melhor, mas tem coisa melhor. E eu não vou dizer qual é. Você vai ter que ir ao seu médico e vai dizer que você não pode mais tomar Tilenol. Ele vai ter que descobrir um mecanismo. Um mês depois ela tinha mudado o medicamento. Um mês depois ela não tinha mais depressão nenhuma. E o fígado ainda estava descompensado, mas ela conseguiu vencer. Foi um avanço sim. Para quem vinha parada no tempo, de repente ela deu uma subida de qualidade. Tirou o Tilenol. Então tem coisas que são graves. Depressão, tem que cuidar do fígado. Se a pessoa tem hábitos alimentares muito ruins em depressão, convença a melhorar o hábito, porque o fígado está pagando a conta. Se você tem um emocional muito ruim, o fígado está pagando a conta. Trate de ajustá-lo. E quando você traz a pessoa para tratamento de depressão, você pode investigar o que você quiser. Mas se quer atender bem o paciente, primeiras sessões, não faça nada além de mexer no esplênico. Dispersivamente. Porque se você mexe ali e mexe no outro canto, a pessoa piora e vai dizer que é seu tratamento que não funciona. E não é um passe rápido. Tem um amigo que entrou em depressão e ele tinha tudo para entrar. O pai dele suicidou-se com um tiro no ouvido na frente dele quando ele era rapazinho. Um ano depois, o irmão mais velho dele disse, meu pai não aguentou, eu também não aguento. Pá, na frente dele. E ele, que já tinha algumas compulsões, ficou prestes a se matar também. Ele já tinha vencido 2 depressões com tentativas de suicídio nas 2. E agora estava tendo a 3ª crise. Só que nesse momento a gente já se conhecia, ele já sabia, eu já tinha ido no centro que ele frequenta, a gente já se conversava. E aí a mulher dele me liga, disse, olha, ele entrou numa pesada.
Eu digo, mas no centro aí ninguém aplica, né? Mas tem fulano, você ligue para ele, pedindo para ele aplicar um passe nele, e eu vou falar com a pessoa. E eu liguei para essa pessoa que sabia trabalhar depressão com magnetismo. Eu digo, olha, é o nosso amigo fulano, e você vai ter que ir lá. Você vai, ele disse, vou quantas vezes? Não sei, mas o caso é tão grave que você vai ter que ir todo dia. Eu disse, eu vou. De domingo a domingo, incluindo feriados, pode deixar comigo que eu vou. E esse amigo começou a dar assistência ao outro, todos os dias, na casa dele. Umas 3 semanas depois, a mulher dele me ligou. Jacó, o negócio está fora de controle. Piorou. Eu digo, opa, como piorou? Meu amigo não está indo aí? Tá, ele nunca faltou. Ele não está tomando água? Tá. E ele está piorando? Tá. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Eu não sei. Hoje ele pediu que eu fosse trabalhar e que não viesse almoçar. E eu estou suspeitando que ele quer se matar. Então, primeira coisa, não saia de casa. E segunda coisa, eu vou ligar agora para o amigo que está aplicando passes. Liguei para ele. E aí, você está indo? Estou, nunca faltei nenhum dia. Mas você está aplicando quanto tempo? Ele disse, não, desde o dia que você me pediu. Eu digo, não, eu estou querendo saber quanto tempo de passe você está aplicando. Ah, tem dias que chega até a 2 minutos. Eu digo, você vai querer que o cara se mate. Não, Jacó, você não pode fazer um passe numa situação dessa com menos de 20 minutos. Se Jacó, se você fizer desse jeito, ele vai se matar. Ah, mas eu não tinha entendido, eu tinha entendido as técnicas e tudo, mas achava que a gente fazia ali uns dispersivozinhos e mandava o paciente embora. Digo, não funciona. Porque você tem que reestruturar todo um sistema vital. Como é que você vai com 2 minutos reajustar isso? E então o que é que eu faço? Eu digo, bom, então, como você ainda não tem a sensibilidade perfeita, marque no relógio e põe um alarme, 25 minutos. Você começa a aplicar. Quando o alarme parar, disparar, é a hora de você parar. Sabe, tomara que eu aguente, vai ter que aguentar. Ou então ele vai se matar. E a culpa não será sua, mas você vai se sentir culpado. Um mês depois, ele tinha voltado a trabalhar, tinha abandonado as ideias suicidas e estava totalmente normal. Um mês por quê? Porque ele aplicou todos os dias. Não foi uma vez, todos os dias ele foi. E não faltou uma vez sequer. Mas aplicando passe de 20, 25 minutos. Então, tem um preço. Aí você vai dizer, vamos que uma pessoa que dirige um centro espírita diga para mim, mas aqui tem 200 pessoas todo dia. Eu vou atender as 200? Não, porque as 200 não estão com depressão. Mas as que estão, você quer tirar da depressão, vai ter que ter um ambiente, vai ter que ter gente disposta a trabalhar. Do contrário, deixa morrer. Pode parecer muita ironia da minha parte, mas é um fato. A depressão mata, e mata da pior forma possível, que se chama suicídio. Então, queremos socorrer as pessoas? Bom, mas aqui nesse centro não tem esse tratamento. Ok, não tem, ou não tinha, ou não vai ter. Quem é que vai decidir isso? Não sou eu. Agora, na hora que as pessoas começarem a entrar numa crise que não tem mais saída, você vai dizer, eu deveria ter feito. Não espere que isso seja tarde. Porque já teve casos em que eu fiz 2 seminários e um diretor com 35 anos de diretor na casa entrou em depressão e ninguém foi assisti-lo. Fizeram vibrações à distância. Vibrações não, como é que dá o nome? Corrente de orações. Corrente de orações é ótimo, é maravilhoso, mas não tira uma pessoa da depressão. E esse homem, com 35 anos de diretor numa casa grande, que eu fiz 2 cursos de magnetismo, e todas as 2 vezes eles disseram que ia implantar, não implantaram. Foram surpreendidos quando souberam que o homem tinha dado um tiro no ouvido. Um diretor espírita, que era palestrante, que fez parte de mocidade, de tudo, dá um tiro no ouvido por depressão. E ninguém foi visitá-lo, mas nós fizemos corrente de oração. Ótimo. Foi suficiente? Não. Então a gente deveria ter feito mais alguma coisa. Hoje, esta casa que eu estou falando, hoje ela tem atendimento à depressão. Mas foi preciso alguém se matar primeiro. Já tem tanta gente se matando, né? Então, afinal de contas, isso é uma prática espírita em todos os aspectos. Magnéticos, espirituais, psicológicos e, sobretudo, aquilo que a gente fala tanto. O espiritismo é o consolador. Como é que a gente é consolador se a gente não consola?
A gente vai consolar. E ninguém precisa mais de consolação do que um depressivo. É difícil, é cansativo, mas é extremamente revigorante você dizer essa pessoa ia se matar e ela está aqui viva. Tem tanta coisa que a gente pode aprender. Lá no Leão, nós temos as entrevistas, que a gente não chama de diálogo fraterno, porque não é um diálogo fraterno. É entrevista mesmo por conta do volume de gente. As pessoas que chegam com depressão, elas são entrevistadas por ex-depressivos. Por quê? Porque o ex-depressivo sabe ouvir uma pessoa em depressão. Então a gente desce a esse nível de cuidado. A gente tem o maior cuidado do mundo para ver se a gente oferece o melhor espaço, o melhor acolhimento e a melhor solução. E a gente nunca, não só nunca pediu, como eu insisto, olha, vocês quando forem para a entrevista, digam a verdade. Não importa que seja a pior verdade do mundo, digam. Eu recebi um passe e estou péssimo, diga. Não se preocupe com o passista. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu não vou dizer. Diga, porque se você falsear, você está falseando todo um trabalho. Por mais que doa, essa verdade é necessária. A gente tem que saber. Eu fiz um passe e o paciente piorou. Por que ele piorou? Se você não for investigar, a gente nunca vai saber o que tem por trás. A gente precisa investigar. E a gente só investiga sabendo. Porque se está tudo certo, você vai investigar o quê? Está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Não, eu recebi um passe e não deu certo. Não deu certo por quê? E aí a gente trabalha. Não tenham medo de errar. O erro faz parte. Agora, não fiquem no mesmo erro. Se você errou, aquilo está chamando a atenção para você corrigir. Procure a correção. Não tenha medo de errar. Porque pior do que você errar é ninguém fazer nada. Isso é muito pior. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo das condenações, das implicações que vão ter. Muita gente vai condenar, até o dia que precisa. No dia que precisa, vai vir atrás de você. Lá na nossa instituição, nós atendemos padre, já tivemos 2 padres, já tivemos uma freira em atendimento. E a nossa cidade de Parnamirim é a cidade mais protestante do nosso estado. Tem igreja protestante para tudo quanto é lado. Eles respeitam o Leão pela qualidade do que nós somos, tanto no atendimento aos idosos como nos atendimentos magnéticos. E já tivemos até pastor fazendo tratamento na nossa casa. Então, isso é um sinal de que funciona, porque você não colocaria um padre, uma freira e um pastor dentro de uma casa espírita para receber um tratamento. Isso é impossível. Agora, se funcionar, aí se torna possível. Nós temos muitos pacientes que são encaminhados por psiquiatras, não espíritas. Mando, olha, isso aqui está indo muito bem, mas vá fazer isso aqui. Ah, mas eu não acredito nisso. Bom, se você não quiser ir, não vá, mas se você quiser, o endereço é esse. E a gente se surpreende, de repente chega um paciente de um psiquiatra totalmente materialista. Mas ele não sabe por que algumas pessoas foram para lá e ficaram boas. E aí eles mandam, quando não tem jeito, manda para lá. Por que essa casa recebe gente desse jeito? Porque está fazendo bem feito. Está fazendo perfeito? Não. Mas está fazendo bem feito. E a gente vai crescendo, a cada dia a gente cresce. Janeiro, segundo, terceiro e final de semana de 2015, mais um seminário lá em Natal. Se alguém quiser aproveitar a viagem a Natal, não, é muito longo, são 2 semanas com 3 finais de semana. Pois é, eu vivo lá a vida toda e nem acho longo, eu acho tão bom. Né? Pode vir aqui, querida, só para eu demonstrar, não vou fazer passe, não vou nada, você vai deitar com a cabecinha aqui. Pronto. Aqui está a região esplênica. Ela fica mais ou menos, para vocês terem uma ideia, aqui está o gástrico. O gástrico fica praticamente aqui em cima do externo. O esplênico, ele fica 2 dedos abaixo, só que aqui. Então ele está bem aqui. Esse eixo, ele sai assim, a 45 graus. Ele não sai aqui. E não sai aqui. Por que é importante? Porque eu quero ser eficiente. Quer dizer que se eu fizer ele assim, sem pegar o eixo, você tem resultado? Tem. Diminuído. Mas você não quer ser eficiente? Quer. Então, está aqui o eixo. Lembre-se disso, porque você vai trabalhar muito esse eixo. Um paciente chegou em depressão.
Um paciente em depressão, pouco importa se você entra ou não entra em relação com ele, porque para ele o mundo não tem mais nenhum sentido. E você não pode demorar, porque senão ele vai sugar energia. Então, quando você entra para trabalhar um depressivo, a primeira coisa que você faz é já começar dispersando. Se fizer numa única vez, essa mão numa maca, olha como é que a minha mão sai. Bem lento, para todo mundo ver. Minha mão já chega em movimento e na mesma distância ela vai. Só que isso mais rápido do que eu estou fazendo. Estou fazendo lento só para a gente perceber. Bem lento. Minha mão vem aberta, vai aberta, fecha, volta fechada. Por que volta fechada? Para evitar o fluido. Está ficando sem som aí, né? Mas aí eu não tenho como fazer com... João, vamos trabalhar um pouquinho, né, João? Não faz nada, rapaz. Você como pedestal está ótimo. Tá. Então, agora só que minha mão aqui vai andar aqui. Isso. Ó, você me abraça, mas não por trás. Você dá um jeito. Você está de rosa. Me chamou a atenção por isso. Ó, Vinícius, acho que ele ficou com ciúme de você, viu? Então, a minha mão vem em movimento e fecha. Por que fecha? Porque se a minha mão voltar aqui, ela é congestiva. Lembre-se, o movimento é de cima para baixo. Por isso é que a mão fecha. Então, venho e faço isso várias vezes. Se eu já tenho habilidade, a minha outra mão já vem aqui inclinada, pegando o eixo do esplênico. Faço perto e vou afastando para fazer as zonas calmantes. Então, o tempo todo minha mão está indo e vindo, a mão alinhando todos os centros e a outra no esplênico. Isso para começar. Logo em seguida eu vou direto só para o esplênico, com transversais. E aqui a gente tem uma variação. Como isso é um passe demorado, imagina, eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes, e depois eu já me viro para o esplênico. O ideal é que eu esteja sempre nessa posição em relação ao paciente. Ou assim, ou assim. É indiferente. Por que eu preciso mudar a posição? Porque como eu vou fazer muitas vezes, se eu fizer várias vezes isso, essa minha mão está subindo. Então ela vai cansar mais do que essa que está descendo. Numa próxima rodada eu posso já virar. Essa mão sobe e a que estava subindo agora desce. Isso é apenas uma defesa fisiológica, não tem nada a ver com magnetismo. E por que eu prefiro ficar assim? Porque se eu ficar assim, como é muito repetido, eu começo fazendo um giro no tronco muito ruim, que depois vai me dar alguma dor, alguma situação delicada. E até por defesa anatômico-fisiológica, daqui a pouco eu estou fazendo isso. No que eu faço isso, essa mão está descendo, essa está subindo. No que essa sobe, complica a vida do paciente. Então a melhor maneira é eu ficar assim. Porque o máximo que eu faço é me inclinar um pouco para poder ter o movimento completo. Quando eu virar, eu vou inclinar para o lado contrário. Então, de uma certa forma, há um equilíbrio. Passe de depressão, TDM1, no livro está bem explicadinho. Mas, em princípio, são os grandes alinhamentos. E cuidem, vou apontar somente duas falhas que são comuns. Uma primeira falha comum é: a gente quer pegar o paciente por inteiro. Imagina o paciente muito comprido, muito alto, e um passista de baixa estatura. Para ele pegar, que nem o meu pedestal. Para você pegar aqui e vir com um calmante até o fim, fica difícil. Você pode fazer por seccionamento. Divide o paciente em 2, 3, para você envolvê-lo todo. Faz uma parte, depois vem e faz outra parte, depois vem e faz outra parte. Mas algumas pessoas querem fazer tudo de uma vez só. E aí faz isso. Fica bem no meio, e aí se estica todo. E aí quando vem faz isso. Eu estou fazendo exagerado só para vocês entenderem. A mão, em vez de sair na mesma distância, ela começa a subir e depois descer. Ó, isso aqui é muito ativante, está muito próximo. Aqui ainda é ativante, mas a partir daqui já entrou no calmante. Eu não consigo deixar esse paciente alinhado.
Por isso é que eu tenho que manter o padrão de distância. Se eu comecei nessa distância, a minha mão tem que sair aqui na mesma distância. Isso só fica ruim quando a pessoa tem uma barriga muito grande, porque quando chegar aqui tem que fazer assim. O esplênico é só aqui. Só aqui. Não, aqui é o esplênico. Ele fica em cima do baço. Como a gente só tem um baço, aqui. Então aqui está o esplênico. Quando a gente faz o perpendicular, você pega o esplênico e, entre aspas, o reverso dele. Que naquela gravura chinesa, você tem o reverso aqui atrás. Porque naquela gravura é considerado ele como a 90 graus. Ou ele a horizontal 180. Como ele não está nem a um nem a outro, ele sai lá do outro lado. Por isso, quando você faz um perpendicular no esplênico, então, aqui eu tenho o esplênico, o reverso, a ponta do eixo em que ele existe. Ok? Não é que tem um esplênico aqui atrás, é o reverso dele. Faço já. Deixa ele ficar em pé aqui um pouquinho, segurando meu pedestal. Já. É porque ele é bom, porque ele é barrigudinho e fica melhor da gente visualizar, né? Ele foi mexer com a minha camisa, eu nem ia dizer quem tinha sido, mas ele se acusa. Não sei porque que as pessoas aqui se entregam, né? Ele, Jacó, e ele estava ali, Jacó, vem cá, quero falar uma coisa, vem aí. Eu alixei todo mundo querendo, ele, não, vem cá, eu digo, o que é? Rapaz, essa sua camisinha rosa, Vinícius veio. Ele sabe até o nome de Vinícius, eu fiquei impressionado, foi com isso. Ele gravou, foi ele que fez, foi ele que já recebeu o telefonema. Não, venha, meu irmão, nós estamos aqui lhe esperando. Beijo mole, Então, nós fazemos isso várias vezes. Vocês imaginam que isso do começo ao fim vai dar aí uns 20 minutos. Imagina como é cansativo. Há uma grande vantagem. Quando você termina um passe desse, você sente um cansaço. Só que rapidamente você se recompõe. Sabem por quê? Porque você não está doando fluidos. Você funciona como se você fosse uma máquina de hemodiálise. Na realidade, você está pegando tudo que está congestionado aqui e está circulando por você. Então você tem um cansaço físico e tem um cansaço energético que você está sentindo que é uma troca. Mas é uma troca com ida e vinda. Então, pouco tempo depois, você sente, nossa, está legal. Já não estou tão ruim. Agora, se você fizer mais de 4, 5 seguidos em depressão, aí chega uma hora que você não consegue se reconstituir. Porque aí você exaure o sistema. Não é a exaustão fluídica, é do sistema. Lá no Leão, a gente faz assim. A gente recomenda que ninguém aplique mais de 3 depressivos de uma vez. Você aplica 1, 2, 3. Já foi 3 de depressão. O 4º tem que ser de qualquer outra enfermidade. Pode ser inclusive câncer. Um câncer pesado, você vai doar muito, não tem problema. Quando você voltar para aplicar em depressivo novo, você vai ver que você está zerado. Porque o sistema teve um tempo de respirar. Tudo são observações que você vai vendo no dia a dia. Então a gente evita aplicar todos os depressivos, 5, 6, 8 seguidos. Ele é altamente exaustivo, porque o sistema não consegue se recompor. Mas se você deixar o sistema se recompor, se você puder, aplica 2 depressão e 1 de outra coisa, 2 depressão, 1 de outra coisa, você aplica vários. E você não vai sentir tanta fadiga nem na hora, nem depois. A não ser a fadiga física, porque é muito movimento. Tudo isso é com movimentos largos e rápidos. Imagina, eu vou fazer aqui no esplênico, calmante. Aqui está o eixo. Eu quero fazer um calmante. Aqui já é bem calmante. Ok? Essa minha mão aqui vai subir. Veja como é sacrificial e essa vai descer. Então, esse é um exercício cruel. Mas você vai ter que fazer. Cansou desse jeito, vira. A pessoa que está aqui sabe como é diferente. Tem outras variações. No livro tem tudo isso explicado.
Nosso tempo já estourou e muito, então não vou mais entrar nos detalhes, porque eu não posso subestimar a inteligência de vocês na boa leitura. Então, está lá no livro. E para atender a amiga, vou fazer aqui um expressivo no esplênico, só no esplênico. A minha mão pega aqui. Se eu quiser trabalhar só o esplênico, eu posso fazer só com uma mão, posso fazer com as duas, e posso fazer com isso que eu considero isso. Se eu quiser fazer perpendicular, aqui a mão pegando o esplênico e a outra pegando o perpendicular. Quero ir fazer médio, calmante, só enlarguecendo. Subindo, fecha. Subindo, fecha. Ok? E a minha amiga aqui, como é que está? Aqui faltam duas coisas somente. No final, magnetiza a água. A água tem que ser magnetizada. E não é pegar uma garrafinha ali meio minuto e entregar, não. É uma magnetização ali para 3, 4, 5 minutos. Essa água, hoje a gente tem um padrão que é bom. Não é universal, mas é um bom padrão. Se a pessoa tomar 5 doses por dia, a primeira de manhã quando acorda, a última de noite antes de dormir, e durante o dia você divide 3. As pessoas põem após refeições, outras põem, importa, 3 doses. Tamanho, normalmente um copinho de tipo cafezinho. Então você magnetiza 2 litros d'água que dá. Se quer mais, magnetiza mais. Se a pessoa não quer tomar só um copinho, quer tomar... Não, então leve 10 litros e magnetize 10 litros. 10 litros vai pedir mais magnetização. Ok? Essa água. E no final, você pede o paciente para ficar em pé e aí faz os perpendiculares gerais. Como eu fiz ontem, foi em você, não foi que eu fiz perpendicular aqui? Que faz pegando desde o coronário e depois o esplênico. Aí termina a sessão. A não ser que o paciente diga, estou muito tonto. Às vezes, nas primeiras sessões é comum ficar muito tonto, porque você está mexendo radicalmente na pessoa. Então pode ser que sinta. Mas é uma mudança esplendorosa. O paciente demora a querer ir para qualquer tratamento, mas depois que ele passa por esse, ele mesmo vai dar sinal de que ele quer ir, porque ele sente que mudou. Alguma coisa mudou e mudou para melhor. Diga, querida. Se ela tiver de aumentar, ela tem que aumentar no primeiro momento. Então você está aqui uma garrafinha de 1 litro. Mas eu sei que vou gastar 3 litros. Então pegue 2,5 litros, misture tudo para você tomar a mesma dosagem. Porque tem muita gente que vai com a água, quando está tantinho assim, aí complementa. Aí você mudou completamente a dosagem da água, ok? Eu sei que todo mundo está cheio de perguntas, eu também estou cheio de vontade de responder, mas temos uma hora. Depois que eu sair daqui, eu vou almoçar e logo depois vou para o aeroporto. Foi um prazer enorme ter estado com vocês. Vocês são lindos e lindas, maravilhosas. Um momento é uma pena que, como eu disse, o tempo é curto. Por mais que a gente queira, não tem como fazer milagre. Se eu brincar menos, as pessoas dizem, você fala mais, mas a absorção é menor, é prejuízo. Então não tem jeito. A próxima vez vocês dormem menos. Aí melhora também. É um outro padrão bom. E fora disso, Deus os abençoe. Que parabéns que vocês vão ter agora 2 unidades. Não deixem essa ideia morrer. Não, por favor, não é uma ideia minha, não é um princípio meu, não é uma lógica minha. Isso é um resgate do Espiritismo com Allan Kardec. Tá bom? Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado.